Sou o professor Juliano Maurício de Carvalho, líder do Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade da Unesp. É com um imenso prazer e satisfação que dou início a esse documentário que homenageia este projeto que está completando 20 anos. Há muitas décadas existe no Brasil o grupo de pesquisa. A ideia de criar um grupo de pesquisa na FAAC, no Departamento de Comunicação, que fosse um grupo de pesquisa que de fato reunisse apoio ao ensino, desenvolvimento de atividade de extensão, de inovação, foi algo que precisaria ser pensado no conjunto de um laboratório. Então, o Lecotec surge como um grande espaço interdisciplinar, mas que também reunia várias vivências. E foram em conversas com um grupo de professores que estava aqui na Unesp naquele momento, fundamentalmente o professor Francisco Magnoni e a professora Graça Magnoni, também da Faculdade de Ciências, enfim, alguns parceiros que estavam conosco naquele momento, alguns estudantes de graduação e de pós-graduação que estavam ligados à FAAC e à Unesp naquele momento. Sempre nós trabalhamos com duas perspectivas de participação no laboratório. Sempre nós procuramos estabelecer uma relação muito horizontalizada, muito parceira com os professores da Unesp e de outras instituições que tinham interesse em serem pesquisadores ou professores associados ao laboratório. Originalmente sempre foi esse o espírito. E a partir desses pesquisadores, por assim dizer, sêniores, nós fomos construindo um grupo mais amplo com os orientandos, as orientandas dessas professoras e desses professores que estavam conosco desde o início. Então esse também e a forma de convite sempre foi um pouco híbrida, né? De um lado nós tínhamos os convites assim nominais por professoras e professores que tinham uma agenda de pesquisa, de extensão, que tinham afinidade com o que o Lecotec estava propondo naquele começo, mas também foi acontecendo de maneira orgânica, porque muitas professoras e professores foram chegando, isso acontece até hoje. E as pessoas aparecem assim, olha, a gente viu o Lecotec, foi num evento, vimos uma pesquisa que vocês desenvolvem, um trabalho, e gostaríamos de trazer, de participar. Como é que faz para participar? Então, o Lecotec sempre teve essa ideia da porta aberta, sempre teve essa ideia de ser um espaço físico, mas também um espaço social de convívio da pesquisa, da extensão e do ensino. Eu gosto muito de dar ênfase nisso, porque esse conceito de um laboratório para todo mundo, eu acho que passa uma ideia que é o espírito da universidade pública, que é o espírito que nós somos na comunicação. A gente conversa com toda a diversidade. A gente dialoga com todas as possibilidades, porque comunicação naturalmente é inter e transdisciplinar. Está presente em todos os espaços. Então, ser um laboratório que pudesse conversar com várias agendas, com várias interlocuções. Então, com a educação, conversamos com a tecnologia, conversamos com a ciência política, conversamos com a sociologia, conversamos com a economia, conversamos com vários setores, não só das humanidades, mas de outras áreas, como já tivemos bolsistas da área da informática, já tivemos voluntários, pesquisadores de outros campos do conhecimento. Então, essa ideia de que a gente o tempo todo tinha um convívio diverso, um espaço diverso, era a face mais significativa do laboratório de ser um laboratório plural. Bom, eu sou Ângela Maria Grossi e eu me juntei ao Lecotec logo no início, desde que o laboratório começou, né, em 2002, 2003, eu já passei a ser integrante, naquele momento como estudante de pós-graduação, né, eu estava no mestrado, depois no doutorado, a partir de 2005, 2006, então, naquele momento eu me juntei enquanto estudante, mas desde o começo do laboratório faço parte da equipe do Lecotec.
Meu nome é Marcos Américo, mas todo mundo me conhece como Tuca. Se falar Marcos Américo, talvez relacione o sobrenome, mas aqui na Unesp todo mundo me conhece como Tuca. Na verdade, eu não me lembro muito bem. Minha memória, eu já estou 17 anos aqui, mas foi logo que eu entrei, né? Eu entrei em 2007, deve ter sido 2008, por aí, né? Eu sou Antônio Francisco Maia de Oliveira, me juntei ao Lecotec em 2006, mas em definitivamente em 2007, quando eu vim para Bauru para trabalhar na FAAC como professor substituto. Então, meu nome é Otávio Pena Pierante, eu sou pesquisador, eu me juntei ao Lecotec em 2006 para 2007. Meu nome é Viviane Lindsay Cardoso e eu comecei a frequentar o Lecotec a partir de 2010, quando eu entrei no mestrado em comunicação. Eu me juntei ao Lecotec no ano de 2009. Eu me chamo Vitor Simões Zamberlan e eu me juntei ao Lecotec em 2019, no final de 2019. Bom, entre 2003, 2004, 2005, 2006, como estudante, então, né, trabalho de pesquisa mesmo, as publicações, enfim, participação em evento, né, ajudei na organização ou na equipe que estava na organização dos eventos, né, dos simpósios e também do LEPIC aqui, né, na Unesp, então ajudava naquela organização. E depois, mais efetivamente, a partir de 2012, quando eu ingresso como docente, né, permanente aqui da FAAC, né, do curso de jornalismo, eu passei também a integrar mais ativamente no Lecotec e aí, né, a participar de projetos, né? Então, o projeto Toque da Ciência, eu toquei durante algum tempo, e participava dessas atividades, das outras atividades mesmo, né, das reuniões, eventos, enfim, coisas que o Lecotec vem fazendo ao longo do tempo. A gente fez muita coisa, né? Vários eventos, contatos. A gente recebeu muita gente do exterior que visitou a gente aqui na Unesp, né? Vários projetos de pós-doutorado. Acho que dentro dessa história aí tem muita coisa. Mas eu me lembro muito bem, né, da questão de alguns eventos que a gente fez logo no começo. Foram eventos muito grandes, que a gente trouxe gente do exterior, um evento que foi lá no Sesc, que foram mais de 500 pessoas, né? Mas eu acho que é um trabalho contínuo e que fica até difícil definir só uma atividade. O trabalho que eu fazia era nessa área de gestão, né? Imagina o seguinte, então meu papel era aquele e continua sendo até hoje, tá? Na minha vida profissional. Eu tinha um papel do quê? De identificar as oportunidades, sejam editais, sejam um mecanismo de fomento que pudesse sustentar as linhas de pesquisa do Lecotec. Tá? Então imagine o seguinte, nós fomos contemplados em 2 editais do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Secretaria Nacional de Popularização da Ciência, Divulgação e Promoção da Ciência, onde nós podemos ter aquisição de equipamentos, pagamento de bolsas, contato com todos os pesquisadores do Brasil dentro do escopo do recorte daquele projeto. Então, meu papel era esse, de estar informado sobre as oportunidades, auxiliar a equipe na organização, na documentação, na redação também, para que a gente pudesse cumprir o prazo, tá? Dentro do orçamento autorizado pelaquela fonte de financiamento. Então, aquilo que eu fazia em 2007, continuo fazendo exatamente a mesma coisa em 2024. Então, eu participei, por exemplo, daquele livro sobre o rádio digital. É um livro, eu não vou saber o ano exatamente, mas se eu não me engano é um livro por volta de 2009, organizado pelo Juliano e acho que é um pouquinho depois, na verdade, pelo Juliano e pelo Dino. Depois, participei mais recentemente de um livro sobre relatório McBride, também, já bem mais para cá, isso já foi durante a pandemia, acho que 2020. Participei de uma série de eventos do Lecotec, vários aí, alguns aí em Bauru, inclusive. Participei do LEPIC Brasil em Bauru,
ou melhor, do encontro do Alepic, capítulo Brasil, aí em Bauru, em 2008, e participei de outras atividades de extensão do Lecotec também ao longo desse período. Olha, no Lecotec, eu fui uma das muitas orientandas de mestrado do professor Juliano e segui uma cultura que já começava ali se instaurar, né, porque ia evoluindo no processo de pesquisa, que era orientar os novos pesquisadores. Então, eu fui orientando de alguns colegas, né, de laboratório, e eu fui a primeira orientanda de doutorado do professor Juliano, e isso foi muito significativo, aprendemos muito juntos. E o interessante e a riqueza é que nesse processo eu tive a oportunidade de ter acesso a pesquisadores internacionais, poder conhecer pesquisas internacionais, conhecer perspectivas diferentes das nossas em termos de desenvolvimento no campo da comunicação. E tive a oportunidade também, graças ao Lecotec, de estar em outros países também pesquisando sobre comunicação. Então, o Lecotec, para mim, foi sempre um espaço profissional de atuação muito rico. Bem, ao longo desses anos eu desenvolvi várias atividades junto ao Lecotec, sobretudo atividades de pesquisa, apoio à extensão, organização de obras e publicações e principalmente um diálogo muito interessante com diferentes gerações de pesquisadores e pesquisadoras, desde a iniciação científica até o doutorado e pós-doutorado. Eu desenvolvi principalmente dois tipos de atividade, né, que são as atividades que o laboratório desenvolve. Então, atividades de extensão, nessa destacaria o Lecocast, e atividades de pesquisa. E aí destaco tanto meu trabalho de conclusão de curso, quanto meu mestrado, e acho que são essas. Eu acho que os desafios é sempre você conseguir fazer um jornalismo especializado que tenha sentido para a sociedade, né? Quando você fala de jornalismo científico, que é o que a gente fazia, divulgação científica, é maior ainda esse desafio, porque você tem que fazer, né, o que a gente chama de tradução, né, da linguagem técnica para uma linguagem compreensível para o público. Então, esse sempre foi um desafio, e em muitas linguagens diferentes, né? Do áudio, do vídeo, do texto. Então, a gente tinha esse desafio, que eu acho que era maravilhoso. E aprendizados, eu acho que consegui trabalhar com uma equipe tão grande, tão diversa como a gente trabalhava, né? 20 e poucos alunos, né, tocando os produtos. Então isso era uma coisa muito bacana. A gente tinha esse espírito mesmo de redação jornalística, que eu acho que é muito bom, né? É parte de uma riqueza gigantesca. Acho que o desafio é você organizar um grupo e fazer com que as pessoas trabalhem num sentido, né, de organizar pesquisas acadêmicas, processo de formação, eventos. Eu acho que o grande desafio é esse. Normalmente as pessoas tendem a participar do grupo numa perspectiva de interesse particular, e eu acho que o interesse coletivo é que se sobrepõe, né? Quando a gente é mais novo, né, a gente tem somos mais ansiosos, né? Nós queremos alcançar os resultados muito mais rápido. E o tempo vai nos mostrando que a rapidez não é tudo, né? Mas a qualidade do produto que você entrega, certo? É o fundamental. Então, quando nós estamos aí com alunos de graduação, que muitos deles estão ansiosos pelo que virá após a sua formatura, né? Então, o Lecotec tem uma capacidade de apontar caminhos. Caminhos profissionais, caminhos pessoais, caminhos da ética, né? Da seriedade, do comprometimento, né? Da entrega para o grupo, né? Porque o trabalho que eu faço vai impactar na vida do grupo. Então,
pelo fato do Lecotec ser um espaço ativo, ser um espaço vivo, né, mesmo nos últimos anos eu tendo que participar mais à distância, mas hoje em dia as tecnologias possibilitam esse tipo de participação sem maiores problemas ou maiores dificuldades. É sempre um espaço para a gente refletir, para a gente poder avançar nas nossas pesquisas, trocar ideias, verificar a consistência das nossas ideias, né, e pensar mesmo na agenda de pesquisa para o campo. Olha, desafios a gente sempre tem na vida, né? Eu acho que os maiores desafios foram ligados a primeiro compreender as complexidades teóricas e conceituais que envolvem certas pesquisas, e o outro que é de qualquer um em qualquer lugar, que são as relações humanas, né? Você entender a vulnerabilidade de um, compreender a dificuldade do outro, e eu acho que ao mesmo tempo que nos faz enriquecer muito, são desafios que a gente vive e não tem como ignorar. É a busca por uma estrutura física adequada, a começar por um espaço físico onde nós pudéssemos fazer não apenas as reuniões, mas desenvolver de fato um laboratório de pesquisa aplicada com mídia, comunicação, educação e novas tecnologias, a aquisição de equipamentos, computadores, aplicações, a contratação de recursos humanos especializados, que muitas vezes exigem um conhecimento técnico para além daquele que nós podemos desenvolver internamente. Então, a busca por financiamento, a participação em editais, a busca por recursos financeiros e tecnológicos é sempre um desafio. Então, eu acredito que a dificuldade da busca de financiamento ela é, de alguma forma, compensada pelo aprendizado oriundo da criatividade necessária para solucionar esses problemas sem a posse de muitos recursos. Eu acho que aprendizados começa do básico, que é desde você mudar a sua escrita porque, né, a gente chega na graduação muito com aquele estilo de redação de vestibular, e aí você muda para uma escrita jornalística, e quando você vai para a linguagem acadêmica é uma outra perspectiva, desde também da elaboração de um projeto de pesquisa, então como escrever um projeto de pesquisa, até mesmo como pensar outros tipos de projeto, né, já que o laboratório desenvolve projetos de extensão, além de outros projetos acadêmicos, o que envolve aprender a lidar com prazos, com cronograma, com orçamentos. Então, acho que todas essas experiências fazem parte dessa minha vivência no laboratório, assim mesmo como a própria vivência com outras pessoas e que estão em níveis, né, de acadêmicos muito distintos, com experiências muito diferentes. Eu acho que essas são as vivências assim que eu destacaria, os ganhos que eu destacaria nesse sentido. Foram muitos. É claro que a gente tende sempre a olhar para os eventos assim de uma magnitude, como o Olympique Brasil em 2008, 2009, o Le Consciência e alguns eventos que a gente fazia naquele momento. Mas é curioso porque, por exemplo, eu me lembro que por ocasião do impeachment da presidenta Dilma, nós fizemos um colóquio sobre democracia no Brasil e lotamos um auditório discutindo o pensamento, as políticas e uma reflexão crítica. Então o Lecotec também sempre teve uma responsabilidade grande de ser um espaço que reverbera uma agenda social nacional e internacional. Então, por exemplo, não dá para desconsiderar que a estada aqui de vários pesquisadores internacionais mudaram o laboratório. Eu acho que também sempre teve uma coisa muito marcante no Lecotec, que é que é o convívio. Então, assim, as nossas reuniões, o espaço formal das nossas reuniões de trabalho, dos nossos grupos de pesquisa, mas também os nossos encontros de celebrar
o convívio. Então, sei lá, a festa junina do Lecotec, as celebrações de final de ano, todas essas coisas, de um modo geral, também foram muito marcantes ao longo do tempo, porque a cada uma a seu tempo, a sua forma, foram delineando esse jeitão de ser Lecotec e a gente. Né? Eu acho que eu destacaria a organização do LEPIC. Eu acho que ela foi muito importante, foi o primeiro momento em que o Lecotec se coloca como um espaço de interlocução internacional, né? Então recebendo pesquisadores, profissionais de várias partes do mundo aqui em Bauru. Então pode parecer pouco para muitas pessoas, mas assim, você estar numa universidade pública no interior do estado de São Paulo, distante da capital, né? Nós estamos 356 quilômetros de distância da capital, é muito significativo. E a outra parte, né, aí mais pessoal, eu acho que esse ano de 2023 eu me fico muito honrada assim, de estar na coliderança. Né? Acho que isso também marca para mim, também aí muito pessoalmente, um processo de maturidade acadêmica mesmo, né? No momento em que sou escolhida pelos pares para estar ali na vice-liderança. Então, isso para mim foi bem significativo. Eu acho que, na verdade, a questão marcante é você ter um grupo, conhecer as pessoas, né? Não é uma questão em si, um evento isolado, mas uma trajetória, um grupo de pessoas e principalmente a questão da formação, as pessoas, os alunos, né, que começaram com a gente lá atrás, no início, como alunos de graduação, e hoje são doutores, pós-doutores, estão atuando em universidades, trabalhando com a gente, inclusive aqui no Departamento de Comunicação Social, e outras instituições. Eu acho que esse caráter formativo, eu tenho muito orgulho dessas pessoas que a gente acolhe na graduação e elas desenvolvem uma carreira não só acadêmica, mas profissional, né? Mas que teve início lá no Lecotec. Eu acho que isso é muito gratificante e acho que é a melhor lembrança que eu posso levar. Um período muito marcante foi quando nós realizamos o LEPIC, em 2008. Naquele ano, naqueles eventos, nós organizamos 3 eventos em paralelo. O principal foi o LEPIC, onde vieram pesquisadores do Brasil inteiro. Tivemos um outro evento que também foi de nível regional e um mais local. Ali a gente começou a entender a importância de termos um laboratório de estudos em comunicação, tecnologia, voltado a dialogar com diversas universidades do Brasil e do exterior, produzindo conhecimento voltado à melhoria da educação da sociedade brasileira. Difícil pensar num momento em específico, mas vou chamar atenção para alguns momentos. Tá? O primeiro deles com o prosseguimento das minhas atividades no Lecotec, com o diálogo permanente com os coordenadores e com os outros pesquisadores do Lecotec, eu acabei ingressando no mestrado, né, como professor do mestrado em mídia e tecnologia, isso já em 2018, finzinho de 2018, início de 2019. Então, a partir de um convite feito por eles para que eu submetesse minha candidatura, né, então esse foi um momento bastante importante na minha trajetória profissional. E o que sempre me chamou a atenção foi o Lecotec, ele sempre foi muito movimentado e muito ligado à comunidade acadêmica e não acadêmica de Bauru. Eu participei de alguns eventos de extensão, né, pelo Lecotec, que contaram com grande presença da comunidade de uma forma geral, não apenas a comunidade acadêmica, aí em Bauru. O Lecotec é marcado por muitos momentos importantes na jornada de quem frequenta o Lecotec, mas historicamente, para mim, foi muito simbólico uma série de colóquios que nós fizemos buscando um diálogo com a comunidade. Eu lembro de um colóquio muito significativo no processo de impeachment da Dilma, onde era um ambiente ali que tinha muita dúvida de quais caminhos politicamente eram os mais corretos, o que aquilo parecia ser um golpe, mas havia uma dúvida da sociedade. E eu lembro que foi muito bonito e muito forte a fala, né, do professor Juliano e o professor Dino, explicando quanto aquela mobilização
de impacto nacional tinha todo um olhar político e ideológico. E foram muitos momentos marcantes e de formas diferentes. Eu tenho uma memória muito viva e muito carinhosa em relação ao convívio com os colegas e amigos do Lecotec. E esse convívio se deu especialmente durante a realização de eventos que nós pudemos sediar aqui na Unesp, como, por exemplo, um encontro da ULEPIC sobre economia política da informação. Eu acho que eu destacaria dois, assim. Destacaria minha chegada no Lecotec, ainda em 2019, porque quando eu chego no laboratório, eu tive contato muito do que eu chamaria ser uma velha guarda do Lecotec. Então, muitos dos doutores que já se formaram pelo laboratório e que são referências até hoje para a gente que está chegando, eu peguei um pouco o final da trajetória deles, então Pedro Zambon, João Guilherme, Ana, então trabalhos que hoje são referência, eu peguei esse finalzinho. E destacaria, acho que o momento atual mesmo. Eu acho que desde que eu entrei no laboratório em 2019, é o período, é o momento do Lecotec em que ele está mais preenchido de pessoas, de gente, né, com a chegada dos novos monitores, dos novos integrantes, dos extensionistas, né, e de outros pesquisadores. Então, eu destacaria porque tem sido um momento bonito, cheio, né, então a gente tem compartilhado muitas coisas juntos. Então, eu destacaria tanto minha chegada quanto agora em final de 2023. Eu acho que o Lecotec é meio que um filho e, ao mesmo tempo, um parceiro de jornada. Porque é um filho à medida em que eu participo com outros parceiros e outras parceiras da gênese, da concepção, do seu delineamento, embalamos quando era criança e vivemos aí a adolescência e agora já a idade adulta. Então a gente tem um pouco esse sentimento, né, de ter participado dessas várias etapas. Mas ao mesmo tempo é um parceiro de trajetória, porque se eu, como pesquisador, como professor, como jornalista, mudei muito o Lecotec, participei muito, tem muitas minhas pegadas na trajetória do laboratório. É verdade que o convívio do laboratório diariamente, ao longo de 20 anos, me transformou. Porque essa é a maravilha da universidade, essa é a maravilha do conhecimento, essa é a maravilha de um laboratório de pesquisa. Bom, o Lecotec, então, foi meu primeiro grupo de pesquisa, assim, né, de registro. O primeiro momento em que eu passei a participar de um grupo de pesquisa foi no Lecotec. Então, a minha formação enquanto pesquisadora, a minha formação, né, nesse diálogo, nesse intercâmbio com outros colegas, nesse crescimento, amadurecimento mesmo, que eu vou ganhando ao longo do tempo, tem muito a ver também com a participação ali no Lecotec. Então, ele tem muita referência para mim enquanto formação, enquanto pesquisadora. A gente sempre é importante destacar, né? Acho que tem um grupo no Lecotec que participou ativamente de algumas decisões em relação à separação dos cursos dentro do departamento, que eram dos conselhos de curso, né? A gente tem um conselho único, e são discussões que a gente vai amadurecendo ali no grupo de pesquisa, a própria criação do programa de pós-graduação em TV digital foi gestado por uma equipe boa que estava no Lecotec também, que teve uma participação intensa. Eu acho que um grupo de pesquisa é isso, é o legado que ele deixa em termos de formação. Ser acolhido no laboratório, um grupo de pesquisa que naquele momento também se tornou uma instituição para poder pensar projetos, né? Isso impactou grandemente minha vida pessoal. Eu tinha vindo para cá recém-mestre. Impactou que a partir do Lecotec e dos projetos que nós executamos aqui, me projetou trabalhar na prefeitura de Bauru durante 3 mandatos. Tá? Então, de 2009 a 2018, eu trabalhei na prefeitura de Bauru como coordenador de projetos e captação de recursos
e depois fui secretário municipal de Agricultura e Abastecimento. A base de planejamento, de organização, de aquisições, de compras públicas, tá? Eu aprendi aqui. E quando eu venho para o Lecotec, eu trago essa agenda de pesquisa, e essa agenda também era desenvolvida por outros pesquisadores do Lecotec. Então, a possibilidade de troca, de diálogo com interlocutores que caminhavam no mesmo sentido, caminhavam buscando os mesmos assuntos, as mesmas perspectivas que eu, tem uma importância por si só, né? Ou seja, essa troca contribui para o avanço das minhas pesquisas, entendo que contribui para o avanço das pesquisas desses pesquisadores também. Além disso, a gente começou a desenvolver ações em conjunto, como eu citei anteriormente. Também a minha atividade profissional, sou servidor público federal aqui em Brasília, sempre atuando nessa área de políticas públicas de comunicação para as comunicações e a regulação do setor. Acredito que eu também tenha contribuído trazendo, digamos, discussões relativas a essas atividades, tal como elas vinham acontecendo e tal como elas vêm acontecendo no momento concreto. O Lecotec é um lugar... É difícil achar palavras para a gente definir. Tenho certeza, cada um que passou pelo Lecotec, o quanto o Lecotec marca a nossa vida, né? Para mim, eu vim para Bauru, fui recebida pelo professor Juliano e pelos colegas de Lecotec, e foi muito importante para entender o impacto da pesquisa, a importância da pesquisa, a importância das temáticas que são abordadas pelo Lecotec. E no Lecotec eu trilhei uma jornada de desenvolvimento acadêmico mesmo, né? Sendo pesquisadora no mestrado, no doutorado, orientando novos pesquisadores também, aprendendo essa experiência desse processo do que é o aprender e o que é o compartilhar, o ensinar. Então, o Lecotec é um espaço muito significativo para mim, que foi essencial para eu ter certeza que a universidade pública era o espaço que eu queria estar e que era uma meta a alcançar. E eu tenho muito orgulho de ser uma lecotequiana também, hoje como professora, né, da Unesp também, no Departamento de Comunicação, do curso de jornalismo. Eu me sinto muito honrada e fico muito feliz cada vez que alguém diz, né, eu estou no Lecotec. E eu sei o quanto aquele espaço vai ser importante, como foi para mim, que além de muito potente no processo de formação enquanto pesquisadora, o desenvolvimento humano também tem muito valor, o Lecotec. O Lecotec, como o próprio nome diz, ele é um grupo de pesquisa, o que faz com que as nossas iniciativas individuais de produção de conhecimento não fiquem isoladas. Eu acredito que a importância de um grupo de pesquisa é justamente criar um espaço privilegiado para a troca de impressões, de conhecimentos, de saberes, de modo que nós podemos, no diálogo com os colegas do grupo, não apenas docentes e pesquisadores, mas também os estudantes de graduação e pós-graduação, nós podemos testar as nossas ideias, nós podemos colher impressões diversas sobre as nossas atividades e também, com isso, aprimorar o nosso próprio desenvolvimento acadêmico e profissional. Eu diria que total, completamente, né? Acho que a minha trajetória profissional e acadêmica, ela se mistura com a história do laboratório, porque a minha própria história de pesquisa, ela começa em 2019 mesmo, quando eu conheci o professor Juliano, e nessa aproximação, durante um evento, conversando com ele alguns interesses comuns de pesquisa, a gente conversou que havia um tema em comum, que era trabalhar com jornalismo e inovação, e, portanto, a minha primeira experiência de escrever um projeto de iniciação científica, depois a experiência de passar por um trabalho de conclusão de curso, depois de um projeto e de uma dissertação de mestrado, e agora, nesse momento, de um projeto de uma tese de doutorado, todo esse percurso está dentro do espaço do laboratório, então, toda a minha trajetória de pesquisa, completamente minha trajetória de pesquisa está dentro do laboratório, então, tudo.
Eu acho que gratidão, reconhecimento, aprendizado. Talvez essas 3 palavras sejam as mais significativas disso tudo na minha vida ao longo desses 20 anos. E eu tenho ouvido muitos pesquisadores que estão falando sobre os 20 anos e muitos dizem isso. A Lecoteca é minha casa. Tem esse capital simbólico que ele é muito poderoso. E a casa da gente é sempre o lugar onde a gente se sente mais à vontade. É sempre o lugar onde você pode se comunicar, pode se relacionar, menos preocupado com a crítica, menos preocupado com um olhar mais arguto sobre você, ainda que o espaço da Lecoteca sempre foi um espaço de pensamento e de crítica, mas como um espaço de acolhimento. Estar lá semanalmente, encontrar as pessoas, ver aqueles que estão partindo, aqueles que estão chegando no laboratório, dá essa ideia de uma vida que pulsa, que se movimenta. E é curioso, porque quando isso acontece, isso te muda. Eu fico sempre pensando como vai ser o dia em que eu vou me despedir do Lecoteca ou das pessoas, ou cumprir uma outra atividade, ou viver um outro momento em que eu tenha que olhar o Lecoteca no retrovisor, literalmente, assim, é um legado, cumprimos o nosso papel, fizemos algo maravilhoso, mas isso já está na minha história, já não está mais na minha vivência cotidiana. Essa ideia de um laboratório de todos nós já anda sozinha. Olha, eu me lembro das primeiras discussões assim da criação do laboratório no quintal da minha casa. Então, começou ali. Então, para mim, eu me sinto, de fato, junto com grandes amigos, né? Me sinto muito tranquila de estar com essas pessoas, me sinto muito prestigiada, me sinto muito à vontade, né, de estar nesse espaço. Então, para mim, é um espaço de amizade, de troca, de, enfim, né, de casa. Gratidão. Laboratório é uma gratidão. Amizade. Grupo, eu acho que a palavra grupo. Criatividade. Um espaço de acolhimento. Talvez fraternidade seja uma palavra forte. Diálogo. Casa. Então, gostaria de parabenizar e agradecer a todos os estudantes, pesquisadores e toda a equipe pela união, comprometimento, esforço para a manutenção deste laboratório. Desejo muito êxito ao Lecotec. Esses 20 anos mostraram que a maneira com que é trabalhado, com que olhamos a universidade, a sociedade e as pesquisas realmente fazem muita diferença.